Amigos queridos, desejo-lhes um bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, alimentando um pensamento de paz e de alegria em nossos corações. Hoje nós vamos ler os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha de seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê os abraços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar a benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversas, que ainda se não despojaram dos instintos materiais e que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que essa não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Amado Jesus, querido Mestre, juntos convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que possamos sentir o manancial de amor deste irmão querido que tem nos orientado, estendido as mãos, para que possamos erguer e caminhar. Ó Mestre, fortalecei-nos na fé e na coragem, que tenhamos um novo olhar para o nosso irmão,
especialmente aqueles que temos nossas diferenças, nossas adversidades. Que o amor possa imperar em nossos pensamentos, reconhecendo o valor do seu Evangelho em nossa vida. Jesus, amparai os irmãos enfermos, dai-lhes força e coragem, para que todos possam, Senhor, vencer as suas necessidades. Senhor, acobertai-nos com seu amor, trazendo-nos bom ânimo, paz e alegria, e que sejamos instrumentos da sua vontade. Que assim seja. Meus amigos, se nós parássemos todos os dias ou todos os momentos em que a insatisfação, a aflição, a tristeza bate em nosso coração, talvez pudéssemos sentir a grandeza deste amor que nos envolve, que nos sustenta e também que nos estimula a nos tornarmos melhores. Nós estamos falando de um capítulo que nós devemos amar os nossos inimigos. E os inimigos são todos aqueles que trazem suas dificuldades e que nós, de alguma forma, não conseguimos amá-lo. Mas por que nós não conseguimos amá-lo? Porque o mal reside na furna da ignorância. Então, todas as vezes que nós permanecermos mergulhados na ignorância, em que eu preciso alimentar o meu pensamento de esperança, de alegria, de fraternidade, eu estou conseguindo alimentar apenas o ódio. E esse ódio nos traz discórdia. O ódio pode ser gerado pela inveja, que mora em nossa insatisfação. Então, muitas vezes, nós não observamos quanta tristeza que não produz nada em nós, mas ela desabrocha de dentro de nós. E essa tristeza, nem sempre, mas geralmente, ela nos traz o desânimo, o abatimento. Então, o Evangelho nos mostra que outros motivos tem o Espírito para ser indulgente com os seus inimigos. Por que nós devemos ser indulgentes? Porque, primeiro, nós sabemos que a maldade não pode ser um estado permanente e que muitas vezes ela é decorrente de uma imperfeição, ela é decorrente de um desequilíbrio que muitas vezes nos traz a intemperança dos nossos pensamentos. Quantas perturbações crescem no nosso pensamento e nos auxilia em nada. A perturbação só nos traz dificuldade, e essa dificuldade nós passamos também a não desenvolver o dever que nós devemos cumprir. E ela nos provoca, então, desequilíbrio, a intemperança, o desespero ou a insensatez. Então, quando nós deixamos nascer dentro de nós esses sentimentos ainda que carregamos conosco, como a inveja, como o orgulho, como a vaidade, nós deixamos também nascer nesse pedregulho de dureza espiritual que nós carregamos, com essa argamassa da vaidade, do egoísmo, nasce a crueldade. E a crueldade, ela desenvolve outras situações, a maledicência, que muitas vezes é um espinheiral que nos impede a refletir com serenidade, mas vivemos na irreflexão. E quantas vezes, amigo, nós desejaríamos ser felizes? A felicidade ela nos traz alegria. E onde a alegria mora? No nosso pensamento, no nosso sentimento, mas ela reside no coração daquele que ama e daquele que serve. É por isso que o Evangelho está nos mostrando que a morte não nos livra da presença material dos nossos inimigos, pois que esse pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Por quê? Porque nós não morremos em espírito. Todos os nossos pensamentos continuam.
E nós vamos ver que quando nós estamos nessa situação, nós continuamos a ter o pensamento de vingança, o pensamento contrário ao bem, e nós temos a irritação e passamos a perseguir o nosso irmão. E é por isso que o Espiritismo vem nos demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege o mundo invisível e o mundo invisível, que não basta nós pensarmos que a morte vai resolver, porque extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Essa é uma das causas de nossas inquietações, de nossas enfermidades morais, que apresenta uma razão diferente. E nossa razão tem que ser uma razão positiva, de uma utilidade prática. E é por isso que nós precisamos comungar com o perdão, que é o preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Quem é meu inimigo? É o meu irmão. A solidariedade é um princípio de sentimentos que nós precisamos alimentar no santuário do nosso coração. E a solidariedade, ela gera em nós a simpatia. E quando nós queremos ajudar o outro, nós vamos ver que nós crescemos, nossa casa mental, ela passa a se tornar, tem um movimento diferente, que nós passamos a acolher aquele irmão que nós muitas vezes não tivemos por ele tanta simpatia. Mas é preciso que todos nós lembremos que cada criatura vive onde nós somos capazes de pensar e de viver. Quantas vezes nós vivemos e não preocupamos em agradar, em servir, em sermos solidários? Então, por isso que nós temos que entender que o Evangelho nos convida a mantermos sempre um pensamento de conquistar um amigo e não fazer um inimigo. Porque o amigo, ele é amigo antes e depois da morte. O inimigo também. Então, nós somos convidados todos os dias, e eu convido todos vocês a pensar nisso, que é preciso que a gente procure a estrada do verdadeiro bem. Porque é este bem que vai nos conduzir a uma felicidade. E essa felicidade, muitas vezes, ela é movida pelo o crescimento da verdade em nós que o Evangelho nos traz. Todas as vezes que nós vamos nos esforçando para viver os ensinamentos do Evangelho, nós vamos adquirindo novos tesouros de luzes e nós vamos dissolvendo o fardo das sombras. É preciso que a gente entenda que todos os sentimentos que nós vivemos, ele reverbera também nas nossas escolhas, ele reverbera no nosso pensamento. E é por isso que muitas vezes também nos traz a preguiça mental. E essa preguiça mental, ela vai nos atrofiando e nós passamos a mendigar a compreensão do outro, porque nós passamos a nos sentirmos enfraquecidos. Amigos, nós precisamos contar sempre com o amparo divino. É por isso que o instrumento de a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Não somos nós que vamos querer castigo. Deus sabe das nossas infrações. E muitas vezes, quando desejamos o mal para o outro, é o egoísmo. E o egoísmo, ele nos destrói, porque ele vai nos modificar toda a nossa forma de pensar, ele cristaliza nossos pensamentos na sombra da nossa própria ignorância. Queridos irmãos, os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões, pelas subjugações, que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações. Quando nós observamos isso, nós temos que conversar com os nossos irmãos
para que eles possam sentir o valor do perdão. E o ódio, muitas vezes, é um sentimento milenário, e nós nos tornamos também perseguidores e perseguidos. E é preciso que a gente saia do despenhadeiro da vingança, que só nos traz dificuldades, que só nos traz ingratidão. Quantos espíritos, quantos irmãos vivem gerando no pensamento a ingratidão? Porque ele me fez isso, porque ele me fez aquilo. Nunca tem olhos de ver a grandeza daquele irmão que um dia estendeu as mãos para mim. E se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao nosso derredor. Por isso nós estamos sendo convidados por Jesus a nos educarmos como espírito, a reconhecer que nós somos, para que a gente possa compreender que a ingratidão, ela é um comparsa dos nossos delitos escuros e que muitas vezes está localizado no passado remoto, induzindo-nos à dureza de coração. E é por isso que nós nos tornamos míseros de sentimentos. E esses sentimentos se asilam dentro de nós, gerando as trevas do medo, medo de trabalhar, medo de fazer algo diferente. E na sementeira da caridade, nós aprendemos ao contrário. Nós aprendemos a fraternidade, a espargir a luz. Então, nós precisamos olhar para esses velhos companheiros de caminhada, de jornada evolutiva, para que nós possamos encontrar no Evangelho de Jesus, nesse templo íntimo do coração, o banquete de amor que o Cristo tem nos oferecido. É preciso que a gente seja mais prestimoso e que a gente deseja a todo instante reajustar, transformando-nos em santuários de bênção, estendendo as mãos para o nosso irmão. O Espiritismo demonstra que esses espíritos ruins que nós conhecemos ou que nos perseguem ou que nós chamamos de demônio, nada mais são do que os homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Queridos companheiros, nós não podemos lograr, mediante sacrifício do ódio existente, é preciso que a gente conheça a caridade e que a caridade possa impedir que nós vivemos ou que passamos a viver constantemente no ódio. E é por isso que a caridade nos faz compreender que nós devemos cumprir o mandamento: amai os vossos inimigos. E isso não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei, da solidariedade e da fraternidade universal. É preciso que a gente possa pensar na grandeza divina da espiritualidade, que todo dia, toda hora nos auxilia. Que possamos, Jesus, sentir o bem, o belo em nossa vida. Lembrando que estes irmãos que muitas vezes nos magoam são irmãos de ontem que não compreenderam ainda quem somos, quem Ele é, mas vamos reconciliar enquanto estamos a caminho. E Emmanuel nos chama a atenção para o que é reconciliar, o que é conciliar, é fazer a sua parte. Façamos a nossa parte para que nós possamos eliminar esses sentimentos de vingança, de ódio, de egoísmo, de desprezo de dentro de nós, para que nós possamos sentir a grandeza do Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim, agradecidos ao Mestre, nós mais uma vez te pedimos que Ele olhe por todos os nossos irmãos enfermos, nossos familiares, amigos que nos pedem as nossas preces, que possamos rogar na intimidade de nosso pensamento, mentalizar cada um deles, para que eles recebam um amplexo de luz em seus corações. Obrigado, Jesus, pela essa manhã de luz.
Neste momento sublime, nós te rogamos o amparo e que possamos receber o passe, essa transfusão de fluidos, de energia que modifica a nossa forma de pensar e de sentir. Que possamos comungar com Deus, nosso Pai. Que nesta hora também saibamos agradecer pelo passe, pela água fluidificada, pelo amparo constante em nossa vida. Mestre Jesus, que a humanidade desperte e que a solidariedade saia dos nossos corações. Que o Senhor nos sustente, fortaleça todos estes irmãos, que nós desejamos que o Evangelho chegue a seu coração, que eles tenham força para analisar, refletir em si mesmo. Obrigado, Jesus. Amigos, companheiros de jornada, recebam em seus corações a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípedes agasalhe cada um de nossos irmãos. Que assim seja. Fique com Deus.